Hoje temos o prazer de estar aqui no 20º BPM, canal Alerta News, e hoje vamos conversar com o Coronel Bosna e nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Militar. Para você que está nos assistindo agora, nos vendo, você vai conhecer um pouquinho dos bastidores daqui desse batalhão e o Coronel vai falar um pouquinho para a gente como que está hoje a situação na cidade através do policiamento dessa instituição que é o 20º Batalhão Polícia Militar. Coronel, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse trabalho que tem sido valorizado todos os dias e, claro, que por poucas pessoas criticado, porque acha que a polícia tem que fazer milagre, e a polícia não faz milagre, a polícia trabalha como tem que fazer. Obrigado por estar aqui na nossa sede, é uma satisfação estar falando com aqueles que acompanham o Alerta News. Estou completando 60 dias aqui no comando do 20º Batalhão, um batalhão que cuida da segurança de 5 municípios aqui da região oeste, da parte metropolitana nossa daqui do estado de São Paulo. Então, aqui em Barueri nós temos 2 companhias territoriais, a primeira e a 5ª companhia do 20º Batalhão, comandadas pelo Capitão Fonseca e Capitão Caldas. Temos a 2ª companhia, que cuida de 2 municípios, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, comandada pelo Capitão Pedroli. 3ª companhia cuida do município de Itapevi e é comandada pelo Capitão Salvador. E a 4ª companhia, que cuida exclusivamente do município de Jandira, comandada pelo Capitão Inocêncio, né? Essas 5 companhias cuidam desses 5 municípios, que sozinho é responsável por 1/3, né, dos municípios dessa região oeste da parte metropolitana, né? Dos 14 municípios dessa região, 5 estão subordinados ao 20º Batalhão. Nos 5 municípios e nas 5 companhias, a gente tem a mesma estratégia de atuação, que é uma estratégia colaborativa. Nós temos 3 grandes parceiros que nós atuamos, e isso é uma estratégia minha como comandante. O primeiro grande parceiro que a gente atua é a comunidade. É o cidadão, é a cidadã que reside, que mora nessa cidade. E que precisa ter não apenas medidas preventivas para ele não se expor a ser vítima de um delito, aquilo que a gente chama de prevenção primária. Ter aquele cuidado quando anda com o celular na rua, para não se expor a ter o celular furtado ou roubado, evitar andar em locais onde tem concentração criminal, principalmente as mulheres com muitas joias vistosas, enfim. O cidadão, ele é um parceiro muito importante. Quando o cidadão ele é empoderado de prevenção primária, de medidas preventivas, a gente consegue vencer a guerra. Então esse é um parceiro importante. O segundo parceiro que é importante são as demais forças de segurança. E aí eu ressalto 2 forças de segurança que são imprescindíveis para a gente falar em segurança pública nesses 5 municípios. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil nessas 5 cidades. Por quê? Porque a Polícia Militar, ela não consegue estar presente em toda a esquina. Ela está presente dentro de um programa de policiamento inteligente e ela também está presente quando nós temos alguma ocorrência. Mas na maior parte do tempo, a Polícia Militar não está ali. Quando as outras forças de segurança trabalham de maneira colaborativa e se fazem presentes, o cidadão ele se sente seguro. Porque ele precisa do Estado ali presente. Quando ele vê uma viatura da Polícia Militar, uma viatura da Guarda, uma viatura da Polícia Civil, ou uma viatura dos departamentos de fiscalização de trânsito, da Defesa Civil, enfim, é o poder público presente. E esse poder público presente traz sensação de segurança para o cidadão e também inibe o criminoso. E por fim, o terceiro ator fundamental para se falar em segurança pública são os senhores, é a imprensa. Tanto a imprensa em nível nacional, em nível estadual, em nível regional, mas principalmente a imprensa local. Porque a imprensa local mostra para o cidadão desses 5 municípios o que está acontecendo na sua cidade. E não é só o cidadão que olha as mídias sociais locais, o ladrão, o criminoso também olha. Então, quando o cidadão ele quer saber como ele está se sentindo, como que está a segurança do local, ele não vai ver programa televisivo. Ele vai ver a mídia local que ele acompanha para saber as notícias da sua cidade. E o criminoso também. Quando o criminoso ele começa a olhar as mídias locais e percebe o trabalho do 20º Batalhão, o cidadão vai se sentir seguro e o criminoso vai se sentir com medo de praticar o crime.
Nesses 60 dias que nós estamos comandando o 20º Batalhão, nós publicamos quase 1.000 notícias positivas do trabalho ininterrupto dos policiais militares nessas 5 companhias do 20º Batalhão. Mais de 200 notas de imprensa feitas. E a grande massa de distribuição dessa informação vem das mídias locais. Então, hoje o 20º Batalhão não consegue cumprir o seu dever sem o apoio da comunidade, das forças de segurança e da mídia local. Coronel, de onde que surgiu a ideia da mídia local estar presente nos batalhões? Quando eu fui subcomandante do 14º Batalhão, em Osasco, nós começamos a fazer um grande trabalho de divulgar a produtividade do 14º Batalhão, né? É uma unidade que tem uma quantidade de ocorrências muito grande. E o que a gente começou a perceber quando eu cheguei lá no 14º, que muitas vezes a mídia nos procurava trazendo pautas, e normalmente pautas polêmicas ou pautas negativas, que mostravam o criminoso atuando ou que mostravam o erro do policial. E aí nós começamos um movimento de inversão, né? Por quê? Porque essas pautas eram esporádicas, mas o 14º Batalhão, ele tinha, na época que eu estava lá, um per capita de 10 a 14 ocorrências por dia, todas elas positivas. E aí nós começamos, através de WhatsApp, trazer a imprensa e virtualmente produzir notas de imprensa, e tínhamos uma meta na época que eu estava lá e que eu trouxe aqui para o 20º Batalhão. 100% das ocorrências são divulgadas. Então você participa do grupo do WhatsApp, sala de imprensa do 20º Batalhão, todas as notas de imprensa produzidas, seja pelo um dos meus assessores, o Renan Versani, seja por outro assessor, o Ladeira, representa a ocorrência que nós tivemos naquele dia. E aí nós conseguimos mostrar para a imprensa mostrar também para a comunidade local o trabalho ininterrupto que nós estamos fazendo, tanto nas ocorrências, que é o que vocês divulgam na maior parte das vezes, mas como também nas ações preventivas que nós fazemos, nas operações, seja operações para aumentar a sensação de segurança, seja operações para combate específico, algum crime especializado, enfim. Nós estamos dando material para a imprensa e a imprensa ela tem condições também de mostrar o lado da Polícia Militar. Isso não inibe que a imprensa, seguindo o seu papel na democracia, mostre a verdade. E quando nós erramos, essa verdade ela tem que ser mostrada. Mas assim como acontece em qualquer tipo de instituição pública ou privada, a grande massa dos profissionais que trabalham na imprensa, na Polícia Militar, na Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, são bons profissionais. São profissionais que saem de manhã com o objetivo de cumprir o seu dever, saem vocacionados para voltar para casa e estar no convívio das suas famílias. E uma instituição, como você bem falou na primeira pergunta, ela não pode ficar marcada pelos erros de poucos. Ela tem que ficar marcada pelo acerto, pela vitória de muitos. Então, esse propósito que deu certo em Osasco, que mudou a cara da divulgação do trabalho da Polícia Militar em Osasco, e principalmente do 14º Batalhão, eu tenho trazido aqui para o 20º Batalhão. E o senhor vê que a ideia que o senhor trouxe aí da imprensa local, está trabalhando junto com a polícia, está se espalhando, né? Que hoje o 33, talvez, 33º, já, o Coronel Luciano, ele pegou a ideia e colocou em prática, e a imprensa também está trabalhando. Até porque, segundo as informações, falavam que a gente não tinha esse poder de estar dentro da instituição da Polícia Militar mostrando o trabalho. Tanto foi feito isso aí no dia que teve a reunião lá, e aí o Coronel Luciano disse, não, vocês são essenciais, como o senhor disse, são essencial e peça-chave para a gente poder trabalhar junto, né? Quartel é uma casa do povo, como qualquer prédio público, né? Existe apenas uma área no quartel que é uma área limitada, que é o nosso serviço de inteligência, que é aqueles profissionais que recebem as informações de natureza criminal e que nos ajudam, por exemplo, a constituir flagrantes de crimes especializados ou de crimes de maior gravidade. Eles precisam ter as suas identidades até mesmo restritas e sigilosas. É aquele policial militar que trabalha a paisana para poder levantar informação criminal e nos abastecer. Mas esse tipo de setor é um setor restrito, é um setor limitado. Todos os outros setores que vocês tiverem aqui, e quem quiser um dia conhecer o 20º Batalhão aqui em Barueri, as portas nossas estão abertas,
O quartel é um espaço público, como é a prefeitura, como é a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Não há por que o cidadão se afastar de um quartel. E quando eu falo cidadão, quando eu falo sociedade, eu falo também da imprensa, né? Não tem como nós não falarmos de segurança pública hoje sem falar da imprensa. Por quê? Porque a imprensa, ela cria a possibilidade do cidadão não ver a polícia, mas saber o que a polícia está fazendo. E não apenas a polícia militar, mas também a polícia civil, a Guarda Civil Municipal. Fico muito feliz que não apenas o 33º Batalhão, comandado brilhantemente pelo Coronel Luciano, que era aqui do 20º e foi promovido a tenente-coronel, assumindo o desafio do 33º, mas as guardas civis municipais, também dos 5 municípios, estão seguindo a nossa estratégia e elas estão, em suas cidades, se aproximando da imprensa também, mandando material, mandando filmagens, fotos das ocorrências, e criando esse círculo, né? E esse círculo é um círculo positivo, que me agrada muito. Então, quando eu olho o Instagram do 20º Batalhão e eu vejo, por exemplo, que a GCM de Itapevi está fazendo uma operação também de combate ao furto e roubo de veículos, que nós estamos fazendo, eu me sinto satisfeito. Por quê? Porque está dando mais segurança para o cidadão de Itapevi e está nos ajudando a reduzir furto e roubo de veículos na cidade. Excelente! No final, a gente cumpre o nosso dever, a GCM cumpre o seu dever e o cidadão se sente mais seguro, mais protegido. Então, é importantíssimo para a Polícia Militar, Coronel, ter o apoio da GCM, até porque o que muda é a cor da farda e o nome, porque usam arma, usam gema, usam veículos de 4 rodas, de 2 rodas, e é importante a presença da Guarda junto também. A GCM, ela faz parte hoje da estrutura de segurança pública em nível municipal. E ela é fundamental, principalmente nesse foco que é a ostensividade, a ação de presença. Como eu falei numa pergunta anterior. O cidadão, muitas vezes, ele olha uma viatura da Polícia Militar ou da GCM, ele não sabe distinguir. Ele até usa o termo guarda. O guarda chegou. Ou às vezes até a guarda chegou. Porque ele sabe que vai estar ali um agente público preparado para resolver o problema que ele está tendo, principalmente um problema de natureza criminal, quando ele é vítima de algum crime. Então, hoje, as GCMs, elas são necessárias nessa estrutura de segurança, e nos 5 municípios, eu falo com uma absoluta tranquilidade, porque eu converso com os secretários de segurança dos 5 municípios e os meus comandantes de companhia também. Esse trabalho, ele é integrado, ele é colaborativo, e nós já estamos surtindo efeitos aí na redução de indicadores criminais, justamente por essa força conjunta que estamos executando. Coronel, o senhor não acha que ainda existe uma dificuldade, como o senhor falou, que o quartel é um lugar que não só para a imprensa vir, mas para o cidadão que paga os seus impostos em dias, que anda em direito, conhecer. O senhor não acha que ainda há um receio da população em falar, poxa, eu vou lá, será que eu vou ser bem recebido? Porque às vezes passa na rua e, claro, que o policial não vai andar numa viatura rindo, mostrando os dentes para ninguém. Ele está fazendo o papel dele, cumprindo o papel dele. Você não acha que ainda precisa ter alguma coisa a mais para mostrar para o povo ter essa vontade, esse desejo de vir sem medo de conhecer um batalhão? Essa cultura de distanciamento, a gente está tentando vencer desde a década de 90, quando a Polícia Militar assumiu o policiamento comunitário. Quando trouxe a doutrina da polícia comunitária do Japão para cá, no final da década de 90, e começou a implementar. Então, esse distanciamento, por exemplo, ele não acontece nas bases comunitárias de segurança. Tenho certeza que o senhor conhece a base comunitária de segurança dos Remédios, que fica na 4ª Companhia do 14º Batalhão, na Vila dos Remédios, ali divisa com São Paulo. Essa base, ela tem mais de 30 anos. E é comum, convido o senhor para ir na base dos Remédios. Se o senhor vai lá no começo da manhã, na hora do almoço, na hora noturna, a comunidade está usando os espaços ofertados nessa base para poder fazer prática de atividade física, porque lá tem um dojo, para poder fazer cursos. Eles têm mais de 100 atividades comunitárias que eles executam. E hoje o estado de São Paulo, ele tem dezenas de bases comunitárias espalhadas para poder gerar essa proximidade. Por quê? Porque como nós hoje fazemos segurança pública, normalmente um cidadão ele procura um quartel quando ele tem um problema. E isso cria um paradigma. É a mesma coisa. Quando instalaram aqui na sede do 20º Batalhão, aquela primeira construção que vocês viram, que tem uma porta central, ali funciona a nossa sala de operações.
Essa sala de operações, uma das funções dela é apoiar vítimas que precisam fazer registro pela delegacia eletrônica. Então, acontece de vir um cidadão que eventualmente foi furtado ou roubado e precisa de um apoio para poder notificar e ter o seu boletim de ocorrência. E isso cria-se uma imagem. Eu vou no quartel quando eu tenho um problema. Eu vou no quartel quando eu tenho um problema. Né? Que a gente está já há anos tentando vencer isso através da polícia comunitária, mas que ainda tem essa lógica. Por isso que é importante, em todas as oportunidades, a gente comunicar. Né? Nós hoje fazemos polícia, mas nós já existimos há 200 anos. Na década de 70... Há 200 anos, já completou. Vamos fazer 200 anos, em 2031. Nesses quase 200 anos, a atividade que você vê a Polícia Militar fazendo, e que quem está nos acompanhando vê a Polícia Militar fazendo, nós fazemos só de 1970 para cá. Antes disso, nós éramos uma força reserva do Estado para apoiar o Estado de São Paulo, antes a província de São Paulo, para resolver problemas graves, né? Como as guerras que nós participamos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tivemos participação da Força Pública, Bandeirante. Nós tivemos episódios, por exemplo, de pragas, onde a Força Pública participou, conflitos internos, onde a Força Pública participou. Hoje nós somos polícia, mas nós somos a reserva do Estado para garantir a ordem pública e a segurança do cidadão. Então, o quartel para nós é importante, o quartel é a nossa casa. E qualquer prédio público é a casa do povo. Então, toda oportunidade que eu tenho quando eu sou perguntado por isso, eu concito o cidadão. Então, um cidadão que quiser conhecer a sede do 20º Batalhão, estamos aqui em Barueri, na Marginal Direita, 765, e as portas estão abertas quando vocês quiserem nos visitar. É óbvio que se vier no quartel entre 18 horas e 8 horas da manhã, as nossas sessões administrativas desse quartel estão fechadas. Mas a nossa sala de operações de ter atendimento público, ela está sempre aberta. Tá? Agora, o foco do cidadão quando nos procura é porque ele precisa que a Polícia Militar resolva um problema, e numa boa parcela das vezes é um problema de natureza criminal, né? Aquela pessoa que foi vítima de algum tipo de crime e que procura um quartel para ter esse apoio. Tá vendo? Você não precisa ter medo da polícia, você tem que ter respeito. Respeitar é o principal. E como o coronel disse, o quartel está aberto, claro que nos horários comerciais, né? Lógico. Né, coronel? Você pode vir trazer sua família, seu filho para conhecer. Tem gente que está nos vendo agora, os nossos seguidores, que tem desejo, que nem eu estava conversando com o soldado Aversani, e falando que tem pessoas... Eu até perguntei para ele, coronel, devido a essa turbulência que tem aí sobre a Polícia Militar, eu perguntei para ele, será que muitas pessoas não desistiram de ser policiais hoje? Então, eu acho que cada geração tem os seus desafios, né? Essa atual geração, que é extremamente aficionada àquilo que está transmitindo a informação para nós, que é um aparelho celular, aquilo que os nossos assessores estão mexendo nesse exato momento, os 2 assessores nossos, que é o equipamento celular, enfim, nós somos apegados a esse equipamento, né? E isso gera um estereótipo de geração, né? E que a gente precisa entender esse estereótipo. Cada geração tem a sua preferência, tem as suas necessidades, e isso vai impactando não apenas na Polícia Militar, mas no serviço público de forma geral. Não é fácil ser policial militar. Não é fácil ser policial militar. Porque o policial militar, quando ele entra para a Polícia Militar, e aí se fizer essa pergunta para mim, como tenente-coronel, se fizer para o Aversani, se fizer para qualquer policial militar, por que você quis entrar na Polícia Militar? A resposta vai ser sempre a mesma. Prender o ladrão, tirar o criminoso da rua, pôr o bandido na cadeia. Todo mundo que entrou na Polícia Militar entrou com esse objetivo. Só que quando o policial militar ele sai para fazer o patrulhamento, uma boa parcela das ocorrências que ele tem que atender não tem essa característica da sua vocação. A maior parte das ocorrências que um policial militar acaba tendo que atender são ocorrências de natureza não criminal, como, por exemplo, briga de marido e mulher, desinteligência entre família, que são ocorrências complexas que não são da nossa vocação. Aí eu posso falar pelo Eduardo Mosna Xavier. Quando eu entrei na Polícia Militar, eu não entrei porque eu entrei vocacionado para resolver briga de casal. Eu entrei vocacionado para prender ladrão.
Então, quando o policial militar ele se coloca nessa situação, isso gera um natural distanciamento, porque ele não está atuando na vocação dele. E hoje a população ela está muito dependente do 190 e da Polícia Militar. Muitas vezes o cidadão e a cidadã, ele terceiriza a solução de um problema, que é um problema que ele deveria resolver no seu seio familiar, ou procurando o poder público específico, como por exemplo uma assistência social, para procurar a Polícia Militar. E o que o cidadão precisa entender, que quando aquela viatura vai lá resolver um problema que é não criminal, ela não está atendendo um problema criminal. E isso gera uma dificuldade muito grande. Por isso que, às vezes, o policial militar ele entra vocacionado aqui e ele sai da instituição. Eu entrei para prender ladrão e estou resolvendo o problema social. Então, toda essa característica, ela muda de geração em geração. Mas o que é importante, em 1831, foram 130 que deram origem à Polícia Militar, né? 100 a pé e 30 a cavalo, lá no largo da Universidade de São Francisco. E hoje nós temos mais de 80 mil homens servindo e protegendo a sociedade. Cada geração tem a sua característica, tem o seu desafio, mas nós persistimos. Antes como força pública, hoje como polícia militar. Porque para existir ordem, precisa ter uma força que represente a sociedade. Então, nós entendemos essa geração, é importante, quem aqui não usa o celular, quem aqui não é dependente de celular. E a polícia militar, ela é como um camaleão, ela se molda a essa situação, sempre com o mesmo foco de ser a ordem pública do Estado, de garantir a ordem pública para o Estado. Maravilha, Coronel. Para a gente já ir para os finais, qual a importância dessa câmera que está no peito do senhor hoje para a Polícia Militar? Porque alguns anos atrás não tinha. E aí dava-se a entender que o policial fazia o que ele bem queria. E hoje já não é mais assim. Hoje ele é monitorado através dessa câmera em qualquer lugar que ele estiver agindo. Exato. Assim como acontece com qualquer pessoa, quando é colocado para essa pessoa alguma coisa que muda a rotina dela, isso gera um desconforto inicial, né? Quando eu entrei na Polícia Militar, não era necessário para o ingresso do soldado ter habilitação. E aí, na época que eu entrei, em 98, em 99 veio essa mudança. E gerou um grande desconforto. Não vai reduzir candidatos para ingressar, enfim. Hoje nós até discutimos a possibilidade do policial militar ser habilitado em carro e em moto para poder ser policial militar, porque hoje a moto é um veículo essencial para a gente combater o crime. Então toda mudança gera um desconforto. E passado esse desconforto inicial, a câmera operacional portátil hoje ela é uma ferramenta essencial de trabalho. E eu explico por que ela é essencial. Ela garante que toda ocorrência despachada pelo nosso centro de operações, o Cupom, a partir do momento que ela seja despachada, ela seja monitorada. E quando ela é monitorada por quem está despachando a ocorrência, pelo Copom, e ela pode ser monitorada também pelos comandantes. Hoje, essa câmera operacional portátil, ela é interativa dos dois lados. Ela permite que alguém do outro lado, em outro local, veja o que o policial militar está fazendo, mas também permite que esse policial que está monitorando, ele possa também se comunicar com quem está atendendo a ocorrência e prestar um apoio, um suporte essencial. Na data de ontem, eu me comuniquei com um policial militar de Pirapora que estava resolvendo uma desinteligência daqui de trás, do meu computador, para poder auxiliá-lo no deslinde das orientações de confecção do boletim de ocorrência na delegacia eletrônica, porque o policial não tinha uma informação de atualização. Então eu, a 60 quilômetros de distância, consegui interagir com esse policial e ajudá-lo a resolver uma ocorrência, novamente uma ocorrência não criminal, mas uma ocorrência de simples solução, que ele tinha essa dúvida. Sem precisar estar lá. Sem precisar ter me deslocado para isso, né? Então esse suporte, esse apoio, ele é muito importante. Mais do que isso, essa evidência digital, ela é catalogada e ela é arquivada, justamente para poder blindar o bom policial quando ele recebe alguma reclamação indevida de uma pessoa que cria uma história para prejudicar o atendimento daquele policial. A evidência está ali. A evidência ela vai ser apurada e vai mostrar, na perspectiva do policial militar, o que aconteceu. Então, essa evidência digital é um resguardo
da legitimidade do bom policial e ela é um inibidor do mal policial, aquela pequena parcela, como eu falei anteriormente, existe em qualquer instituição, aquela pessoa mal intencionada, de praticar algum ato sabendo que ela pode ser filmada, que aquela evidência vai ficar catalogada e que ele vai ser responsabilizado pela atitude incorreta que ele tomou. Então essa quebra não foi feita para inibir o policial na sua função na rua, mas sim para mostrar para ele que ele tem que fazer as abordagens, como aprendeu, e saber que tem alguém que está por trás monitorando ele, é isso? Exato. Eu vou falar por números, aí vocês vão entender. O estado de São Paulo, por ano, somados todos os mais de 100 batalhões da Polícia Militar, ela atende entre 40 e 60 milhões de ocorrências por ano. Por ano, 60 o estado milhões. de São Paulo está chegando a 50 milhões de habitantes. É como se num ano, cada cidadão do estado de São Paulo ligasse 190 pelo menos uma vez, e essa ligação gerasse a necessidade de uma viatura para interagir com esse cidadão, né? E aí vocês fazem os cálculos, porque tem pessoas que estão nos ouvindo que nunca ligou o 90. Em contrapartida, tem pessoas que, por qualquer problema, ligam o 90. Enfim, é uma quantidade muito grande de atendimentos para o cidadão, de 40 a 60 milhões de atendimento. Parem para ver na mídia a quantidade de ocorrências negativas, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e compare com o número de 40 a 60 milhões de atendimentos de ocorrência no local. Não é que é resolvido 190, é que a viatura vai até o local e interage com o cidadão. E aí, se você comparar e levantar, por exemplo, no ano de 2026, 2025, a quantidade de ocorrências negativas que você leu a respeito da Polícia Militar e comparar com esse número de 40 a 60 milhões, você vai ver que 0,0000, talvez mais um 0%, são de ocorrências negativas frente à quantidade de atendimentos. E aí você vai fazer o julgamento da qualidade do serviço que nós prestamos. Cidadã que está nos acompanhando, você conhece alguma instituição que presta de 40 a 60 milhões de atendimentos por ano no local onde está sendo solicitado? Pare, pense e reflita. Gente, é um prazer muito grande a gente poder estar aqui hoje, o Alerta News, mostrando juntamente com o comandante aqui do 20º Batalhão, Coronel Mosna, falando um pouquinho sobre o trabalho dessa instituição que é tão importante e que se não fosse tanto a Polícia Militar, como a Guarda Civil, como a Polícia Civil, a gente não saberia como seria a nossa cidade. Mas, Coronel, só para a gente finalizar agora, esse emblema, Cobra 20. Estava conversando com o Renan, eu falo Renan porque é o primeiro nome, e que o quartel aqui, a companhia tem vontade de mudar esse emblema, esse brasão. Isso é verdade? Isso é verdade. O nosso batalhão ele é de 1986. Antes ele fazia parte do 14º Batalhão, que hoje cuida só de Osasco. E quando ele foi criado, um dos comandantes aqui, o Major Castro, ele começou como comandante a especializar o seu atendimento. Ele começou a preparar a equipe dele, algumas equipes, para poder atender ocorrências de maior gravidade, preservando o policial militar do atendimento comum. É aquele policial militar que atendia na época, né? Na época não havia o 90, na época tinha o número do atendimento do telefone na própria viatura. Enfim, liberar essas viaturas para atender a ocorrência com o cidadão e eles irem para as ocorrências mais graves, né? E na época, todo o estado, toda a capital, ela tinha divisões regionais que começaram a copiar o modelo do então Major Castro, né? E o nome que deram para esse atendimento aqui em 1986 foi o Comando Básico de Respostas e Apoio, COBRA, né? E como era do 20º Batalhão, COBRA 20, criado quase que simultaneamente. E essa unidade de atendimento especializado foi a base que gerou, que criou a
a força tática na Polícia Militar. Então, a origem da força tática da Polícia Militar vem aqui do 20º Batalhão. E como isso é algo muito emblemático, por quê? Porque todo batalhão tem força tática, é a força reserva do comando para poder atuar em ocorrências de maior gravidade, envolvendo criminoso armado, drogas. Isso criou uma cultura muito grande nessa instituição. Eu sei que o senhor recebe material, por exemplo, nosso e divulga no Alerta News de ocorrência. E quando o senhor recebe, normalmente coloca-se um brasão atrás. E não é esse brasão que o policial militar do 20º Batalhão coloca. É esse brasão aqui, ali. É o Cobra 20. Porque há uma identidade histórica do que ele faz hoje com municípios, com o Major Castro, com esse comando criado que gerou a Força Tática. Então, sendo sensível a essa necessidade, que é a identidade da unidade, nós estamos retomando ativas para a gente fazer um processo na Polícia Militar e poder mudar o brasão do 20º Batalhão para continuar se chamando 20º Batalhão, mas a sua identidade visual ser a identidade do Cobra 20. A gente tem alguns desafios, porque hoje a Polícia Militar, ela reconhece essa troca de brasão, que é um brasão padronizado, apenas para unidades centenárias, e a nossa unidade esse ano vai completar 40 anos. Mas nós temos uma história importante, uma história ligada à própria Polícia Militar e à Força Tática, e a gente vai usar tudo isso através de um processo historiográfico que eu estou fazendo com o apoio de alguns policiais aqui do 20º Batalhão, e eu tenho certeza que logo venceremos mais essa luta, e os mais de 500 policiais que trabalham aqui no 20º vão poder ostentar com orgulho o brasão do Cobra 20. Coronel, qual é o seu maior desafio durante esses 2 meses, 60 dias, hoje aqui nesse batalhão aqui em Barueri? Qual está sendo o maior desafio? Olha, posso ser sincero, é muito bom comandar o 20º Batalhão. Por quê? Porque é um batalhão estruturado, é um batalhão que já veio de um trabalho muito bom realizado pelos meus antecessores, e eu cito os últimos 3, o Tenente Coronel Maurício, na sequência veio o Tenente Coronel Rogério, e por último o Major Luciano, que foi promovido aqui a Tenente Coronel e assumiu o desafio do 33º Batalhão. A parte administrativa das 5 companhias, ela é muito boa, ela é muito responsiva. O que é ser responsivo? Você vê uma necessidade, passar o problema e rapidamente ser ofertada a solução na medida que você precisa. E isso é uma dádiva, né? Além disso, os policiais militares que trabalham no operacional aqui, por ter essa história do Cobra 20, são extremamente doutrinados. Então hoje eu não tenho desafios na Polícia Militar, no meu efetivo, nos meus próprios, na área operacional, na área administrativa. O meu desafio é modular a migração criminal. É uma espécie de jogo de gato e rato. Por quê? Porque eu acompanho diariamente a evolução dos indicadores criminais. E eu projeto esses indicadores, eu prospecto, eu projeto para o futuro. E aí eu vou verificando curva de tendências. E aí a gente vai trabalhando nessa curva de tendências. Por exemplo, se eu percebo que vai aumentar o furto de veículos, eu começo a planejar, atuar no furto de veículos. Eventualmente o criminoso, ele percebe, através da imprensa, através das ocorrências, que nós estamos dando um esforço maior de aplicação dos nossos ativos, por exemplo, no furto de veículos, ele migra para fazer furto outros, que é o furto de qualquer coisa menos veículo. Então ele deixa de furtar veículo e passa a furtar celular, furtar estabelecimento, furtar em farmácia. Então o nosso grande desafio hoje é essa migração criminal que acontece não em âmbito de crime organizado, mas em âmbito daquilo que a gente chama de criminoso comum. É aquele criminoso convencional que tem pequenas quadrilhas e pratica crimes de pequena monta. Esse é o nosso desafio. Tentar ver as curvas e aplicar sempre os ativos aonde nós temos a maior quantidade de crimes, novamente, para gerar medo para o ladrão não praticar o crime e também garantir segurança para o cidadão. Coronel, quanto tempo de polícia o senhor tem hoje? Mais de 28 anos. Entrei no dia 4 de fevereiro de 1998 na Academia do Barro Branco. Qual foi a última ocorrência ou a primeira ocorrência que o senhor teve, que o senhor falou assim, o senhor não só se envolveu como polícia, mas como cidadão normal? Uma ocorrência que te deu aquela chacoalhada, mesmo enfrentando bandido, correndo atrás de bandido, e naquele momento o senhor deu aquela estremecida. Você diz estremecida positiva ou negativa? Não, positiva. Positiva.
Foi ainda como aspirante a oficial, trabalhando no Comando de Operações Especiais, no COI, na época comandada pelo então capitão Reinaldo Rossi, onde nós estávamos trazendo a conduta de patrulha, que é a doutrina que o BOP utiliza para poder fazer progressão em áreas de risco e combate à criminalidade, trazendo para o estado de São Paulo. O ano era 2002, eu tinha poucos meses de formado, onde nós fizemos uma incursão numa comunidade no fundo da zona norte lá da capital, e aí nós tivemos que fazer uma progressão contra fogo do oponente, né? Estávamos no escadão, subindo o escadão, e a gente escutava o estampido de tiro, e a gente não conseguia ver, né? A vida real não é igual vocês veem em filmes de Hollywood, não, né? As coisas não são tão fáceis e objetivas para você identificar, esse é o ladrão e esse é o mocinho. Não é assim na vida real. E aí você vê, numa situação dessa, onde qualquer pessoa escutaria o barulho, o estampido do tiro, e correr no sentido contrário, e você escutar o estampido do tiro e correr de encontro ao estampido do tiro para poder combater o criminoso, e nós conseguimos subir esse escadão, cercar 2 criminosos, e prendemos esses criminosos sem matá-los. Isso mostra que não é qualquer pessoa que pode ser um policial militar. Tem que ser uma pessoa vocacionada. Quando a gente entra, pouco importa se você entra como soldado ou se você entra como um oficial. Ambos têm juramentos diferentes, mas eles sempre terminam com a mesma expressão: com o sacrifício da própria vida. Por isso que eu falei que, independentemente da porta que você entra, oficial ou praça, independentemente da trilha que você percorre na carreira, a gente entrou com o mesmo propósito. Era o propósito que eu tinha, que o Renan tinha quando era criança. Quando eu brincava de polícia e ladrão, eu sempre sabia o que eu queria ser. E é o que eu sou até hoje. Aprendeu ladrão. É isso, queria ser polícia. É isso aí, gente. Tivemos esse prazer maravilhoso de estar aqui com o comandante, que é o Tenente Coronel Mosna, que abriu a porta aqui do 20º, e depois a gente vai estar mostrando um pouquinho os detalhes aqui de alguns equipamentos da polícia. Eu não sei se é o coronel que vai mostrar ou é o soldado, e você vai conhecer um pouquinho o batalhão aqui, e vai ser muito bom e edificante para você que quer conhecer e nunca viu. Você vai ver através dessas imagens, e se quiser vir, o coronel faz esse convite especial, né, coronel? Pode vir. As portas do quartel estão abertas para a sociedade. O quartel é uma extensão da casa dos senhores. Contem sempre com o 20º Batalhão nas suas 5 companhias. Estamos aqui para servir e proteger o cidadão, colocar a polícia na rua e prender o ladrão. Tá certo, coronel. Muito obrigado. Obrigadão mesmo por essa entrevista, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E lembre-se que, independente de sermos jornalistas ou não, a gente também é seres humanos, e vocês estão sempre debaixo das nossas orações. Obrigado, conte sempre com o 20º Batalhão. É isso aí, tamo juntos. Onde os policiais podem receber população ou cidadão que precisar de um apoio para fazer um boletim de ocorrência, seja natureza criminal ou até mesmo um acidente de trânsito, sem vítima. Aí ele vem até aqui, o policial... Ele vem aqui pessoalmente no batalhão? É isso, o cidadão pode entrar aqui, ele pode entrar aqui dentro, pedir o apoio do policial, que vai elaborar o boletim de ocorrência para ele. Desculpa perguntar, mas o pessoal entra, eles vêm aqui, chama... Isso, pode entrar. O coronel falou, aqui pode entrar todo mundo, é público, pode entrar. O pessoal entra aqui, vem. A gente vê uma visão diferente, né? Enquanto a gente não vem fazer a matéria e ouvir da boca do próprio coronel, para mim, se passar ali e olhar, é perigoso você ser lançado para dentro e ser algemado. Ele pode entrar aqui para fazer o boletim de ocorrência, pedir o apoio, solicitar alguma coisa que ele precise, né, que esteja dentro da capacidade para a gente poder ajudar. Então aí, aqui é a sala de operações, onde as pessoas, os policiais, eles têm acesso às câmeras em tempo real da cidade, ou seja, o que está acontecendo em tempo real. Tem aí... Ó, esse lugar aqui eu conheço. Aí, ó, é a divisa dos atacadões, ó. É o Paraná ali, ó. É isso Paraná. Mesmo. Isso. Aí tem os acessos, ó, de acesso para Castelo, né? Então, para você do Alerta News que gostaria de conhecer realmente o batalhão como ele é, você está vendo aqui ao vivo, nós mostrando para você um pouquinho do trabalho do 20º BPM aqui em Barueri. Então, se você quiser conhecer, fique com medo não. Aqui o pessoal aqui é tudo pessoal de bem, e a preocupação deles aqui é só pegar gente do mal.
Se você é do bem, você está convidado para vir. O coronel comentou também na entrevista que ele deu pro senhor, né, sobre as COPs. Elas ficam aqui acopladas na colmeia, né? Elas ficam acopladas aqui, elas ficam carregando a bateria e colocando os vídeos que foram gravados durante o turno de serviço do policial, sobe para a nuvem, né, para a internet, para ficar arquivado lá, caso precise. Lá fica guardado. Fica Se precisar arquivado. de algum dado, daquele dia, daquele horário, daquela ocorrência, Tudo. tá tudo ali, não tem como escapar. Não tem como escapar. Tá lá na nuvem, você acessa ela, vê a imagem, vê tudo. Mas primeiro ele precisa colocar aqui, né, para poder jogar para a internet na nuvem, né? Renan, me diz uma coisa, é necessário o policial, quando ele sai para fazer uma ocorrência, ele, como eu falei com o coronel, ele sai com a câmera ligada ou ele tem poder de desligar na hora que ele quer ou não? Não, a câmera tá ligada. A partir do momento que ele tira ela aqui, ela liga. Ela fica em stand-by, ela fica gravando. Ela grava 24 entendi, ela horas fica a câmera. gravando. Fica gravando. Ela fica em stand-by. Porém, no momento que o Copom paga uma ocorrência para o policial para ele atender, seja uma desinteligência, ele chega lá, a partir do momento que o Copom paga o talão para o policial para ele se deslocar, começa a filmar. Aí ele começa a filmar, 1 minuto antes ela volta da filmagem, né? Volta 1 minuto e começa a gravar. Ah, entendi. Então, vamos voltar. Mas o Então, policial ela sai ligada, mostrando, sai ligada. mas não está filmando. Tá filmando, porém não captando. Ele tá filmando, só que não tá gravando a imagem, né? Ela fica entendi. ali. Ela só Então, tá imagens filmando. vão sumir, essas imagens, se eu não me engano, elas ficam até 90 dias. Então ela só vai começar a gravar quando o policial está na atuação. Isso, atuando. Essa fica mais tempo gravada, essa aí fica arquivada por mais tempo. Que é o que realmente importa, né? Porque muitas vezes a gente está deslocando, o policial precisa ir no banheiro, né? Tomar água, fazer a alimentação dele. Aí não tem por que ficar gravando 24 horas, mesmo porque a bateria não aguenta, né? Se ficar toda hora gravando. 12 horas de fato. duração? Quanto? Depende, se gravar muito, aguenta. Então aqui elas ficam aqui, Tá são carregando. carregando. Estão Tá todas carregando. carregadas já. Não sei se Tá no verde? Não Tá tá? verde, tá carregado, isso. Carregado. Tá verde, tá carregado. Maravilha. Mas a partir do momento que o Copom paga a ocorrência, já aciona automaticamente a câmera. Um exemplo. Mas o policial também pode chegar ele mesmo e apertar para ligar. Por exemplo, o cidadão ele foi assaltado ali. Se Ele não- deparou. Ele não quer ir numa delegacia da Polícia Civil. E ele pode vir aqui correndo e fazer isso. Ou Não, depende do tipo de crime, né? Aqui, como eu falei para você, a natureza de crime, né? Por exemplo, se houve grave ameaça, se houve uma lesão corporal, se houve um acidente de trânsito que a pessoa se machucou, se feriu, esse boletim de ocorrência obrigatoriamente tem que ser na Polícia na Civil. Polícia Civil. Porque vai gerar um inquérito, futuramente pode gerar alguma ação judicial, né? Por exemplo, dar uma lesão grave lá na pessoa, não pode mais trabalhar, aí precisa de um inquérito, né? Um processo todo, então tem que ser a Polícia Civil nesse caso. A gente faz ocorrência para seguro, caso de seguro, acidente sem trânsito, a Polícia Militar faz o boletim de ocorrência e o nosso boletim de ocorrência serve para questões de seguro, né? Agora, por exemplo, roubo de veículo, furto de veículo, né? Aí consegue fazer aqui, a gente auxilia a fazer o boletim de ocorrência aqui. Tá certo, muito bom. O Cobra 20 aí. Aí toda vez que tem uma ocorrência, o coronel ele tem uma política de valorização policial, né? Aí, por exemplo, a ocorrência de anteontem, né, que aconteceu do indivíduo que cometeu o roubo e foi pego de um bueiro lá no esgoto. Os policiais que participaram da ocorrência, no mesmo dia, vieram aqui, receberam um certificado de destaque, tiraram a foto aqui na frente do brasão do Cobra 20. Aqui é o lugar, o memorial que se o pessoal destaca bem. gosta. O policial daqui, ele gosta do símbolo Cobra 20. Então, é bonito, né? Então, Muito bom. A viatura do... com o soldado Renan. Hoje eu estou aqui com o soldado Renan e ele está mostrando para a gente um pouquinho o que é uma viatura por dentro. Você que quer conhecer, soldado, mostra para a gente um pouquinho da viatura. Vamos lá. Aqui o encarregado da viatura
senta nesse assento aqui, no banco. Ali ele modula com o Copom, através do HT aqui ele aperta para modular, para falar com o Copom e para as demais viaturas que estão de serviço ouvir, né, o que ele está falando, informando. Aqui a gente tem a parte de highlight, de sinais sonoros e luminosos, aí ele acende, pode dar vai apertar, vai fazer o barulho. Ali o celular nosso é o TPD, que é onde a gente acessa a ocorrência para ver os dados, registrar o boletim de ocorrência ao celular que a gente deixa ali. O GPS também, né, para mostrar. A gente usa também com o GPS também, para às vezes deslocar, né? Muitas vezes a gente não conhece todas as ruas, né? Embora a gente conheça muita rua aqui. E a viatura, ela tem que ter o quarto homem ou não é necessário ter o quarto homem? Não, normalmente. A viatura de patrulhamento normal, que normalmente a pessoa vê a SPIN lá, né? Anda com 2 policiais, que é a rádio patrulhamento. São 2 policiais para atendimento de ocorrência. Viatura grande desse porte aqui, a Trailblazer, aí anda normalmente força tática. Força tática anda com 3 policiais. Se estiver estagiando alguém, né, um policial que está adentrando a força tática está estagiando, aí anda com 4 homens. Entendi. Tá bom? Tá certo, gente. Tivemos o prazer de chegar aqui no 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, o Alerta News mostrando para você um pouco dos bastidores. E para nos mostrar aqui o nosso amigo, que já posso dizer que é nosso amigo, o soldado Aversani. Renan Aversani, ou é Aversani Renan? Não, é Renan Aversani. Aversani é sobrenome. Renan Aversani, que teve esse carinho de estar mostrando para a gente aqui um pouco o trabalho, junto com o Coronel Mosna. E você que quiser conhecer o quartel, se você quiser conhecer o pessoal aqui, tudo gente boa, a preocupação deles é só manter a segurança em dia, é cuidar de você. Então, quando você vê um policial, quando você passar em frente uma delegacia ou um batalhão, não fique com medo, não. Agradeça a Deus, porque Deus ainda tem colocado coragem nesses homens que saem das suas casas, não olhando quem vai defender, mas vai defender todo mundo, porque é um juramento que eles fazem, de defender, né? Sim, juramento, a gente jura com o sacrifício da própria vida. Quer dizer, não olha quem é, se é preto, se é branco, se é gordo, vai lá para enfrentar. Imagina, jamais. E aí temos que torcer para que esses guerreiros saiam e voltem para suas casas felizes e tendo a sensação de uma missão cumprida. Tantos e tantos casos aí de combatentes que caíram durante o serviço, né? Então, muitos, né? Muitos, infelizmente, muitos, mas são heróis. Tem aqui os que estão realmente lutando para vestir a farda, para honrar a farda e fazer um trabalho bem feito. Adriano Alves, eu vou ficando por aqui. Renanzão, muito obrigado. Eu que agradeço, Deus abençoe. Lembre-se que a gente está sempre orando por vocês. Amém. Né? Adriano Alves, para o Alerta News. Que é o comando básico de rondas e apoio. Aí faz Aqui é o Luciano do 33. Isso, no dia, quando ele inaugurou essa placa, era ele que estava comandando aqui, ó. Foi inaugurado no dia... Subcomandante. A placa, não a placa, né? A placa. 2 de setembro de 2023, essa placa. Muito bom. Aqui é o nosso painel. É a política de valorização policial que a PM institui, né? O policial destaque do mês. Então, ele valoriza o bom policial e coloca aqui. Isso, a gente pega o policial que destacou nas companhias, ou então até mesmo aqui no batalhão, né? Aí ele é selecionado, ocorrência, ou então um trabalho administrativo que ele fez. Aqui você conhece algum deles que fizeram? Por isso, conhece aqui, ó, o tenente, é o nosso tenente Ramon aqui, ó. Hoje ele é comandante, esse aqui, ó. Esse aqui. Isso. É comandante de força nosso aqui, é o CFP, né? O Comando de Força Patrulha. Ele trabalha aqui. É o segundo tenente. Primeiro tenente. Primeiro tenente. Ele tá aí, ó, ele foi destaque de junho, do mês de junho. Maravilha. Então, o policial que se destaca, e a gente vem, tira uma foto dele e coloca aqui no painel, para ele poder ter o... Isso aqui seria o quê? Todo mês? Todo cada mês, trimestre? Ó. Janeiro, são 2 policiais, ó, uma equipe. Aí, se você quiser acessar, para ver, ó, tem aqui, você acessa o QR Code, você vê o porquê que ele é o policial de destaque. Entendeu? Aí, em fevereiro, foram outra equipe, ó, novamente, Tenente Ramon de novo aqui, ó. A equipe dele. Se destacando, né? É um policial que se destaca, né? Março, abril, maio, junho. De julho a gente tá fechando aí no mês de julho, né? Então a gente ainda não... Hoje é 31, pode ser que alguém pegue uma ocorrência
né, que se Top, destaque hoje, hoje, destaque, entre aí, né? vamos Já lá, entra aí, né, né? vamos ver. Vamos torcer para que dê certo, né? É isso aí. A galeria dos comandantes, todos os coronéis que passaram aqui pelo 20º, comandaram o 20º Batalhão, Ah, o Fosca comandado, né? estão aqui nesse quadro, tá? O último foi o Luciano, né? O comandante, a placa dele ainda não inaugurou. Ah, não inaugurou ainda. Isso. Aí é o tenente Esse aqui é o coronel último. Maurício, isso. Maurício. Ele comentou, o coronel até comentou na entrevista com o senhor. Aí desde o primeiro, todos eles, ó. Teve até a Tenente Coronel Adriana. Isso. Mas lembrando que esses coronéis aqui, eles ainda estão exercendo a função. Não, já estão na reserva. Ah, estão na reserva. Já foram. Já aposentaram, né? Já aposentaram. Como eu falei anteriormente na entrevista, esse quadro que eu tenho aqui ele é atualizado diariamente. Aqui eu tenho os 10 principais indicadores criminais que direcionam o emprego da Polícia Militar, tanto na atividade preventiva quanto na atividade repressiva imediata. Então, toda vez que eu chego no quartel, eu tenho esse painel atualizado. Minha seção de operações, que trabalha de uma forma ininterrupta, me atualiza. Essa avaliação que eu faço é uma avaliação bimestral, que é a avaliação cientificamente mais assertiva para a gente combater o crime. Porque se eu avalio mensalmente, eu não consigo ver a tendência de aumento de um crime e atuar para que em um mês eu tenha resposta. Ao passo que se eu faço uma análise de 3 meses, eventuais fatores externos, como por exemplo mudança de clima, pode afetar. Às vezes não foi a minha estratégia que reduziu uma criminalidade quando eu mensuro em 3 meses, foi porque naquela semana fez muito frio ou naquela semana choveu demais. Então a melhor estratégia sempre é a estratégia bimestral. Então isso de segunda a sexta, quando eu estou aqui no gabinete, é atualizado diariamente. Eu vejo linhas de tendência, por exemplo, que vão ficar vermelhas, portanto vai ter um aumento daquele crime em relação ao mesmo bimestre do ano anterior, e com base nisso eu mobilizo o meu coordenador operacional logo no início do dia. Mobilizo a minha seção de operações, os comandantes de companhia, para a gente identificar aquela curva de tendência e quando a viatura não estiver atendendo uma ocorrência, ela poder atuar com inteligência, ou seja, atuar nos locais onde nós temos a concentração daqueles crimes, que é o crime que está aumentando. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho diário e entender que a nossa guerra ela é diária e a nossa análise é bimestral, a nossa chance de vitória ela é maior. Já faz aí alguns dias que eu sempre venço o meu serviço e eu estou com todas as linhas verdes e as 2 linhas que eu sempre desejo e trabalho para que estejam amarelo. Desde o começo do ano, nós não temos latrocínio e nós não temos roubo a banco em nenhum dos 5 municípios protegidos pelo 20º Batalhão, o que é muito bom para nós. Me tira uma dúvida, por exemplo, aqui, furtos e outros. Esse aqui seria a quantidade de furtos que aconteceu em 2025. Que aconteceu. E essa de 2026 que aconteceu até a data de hoje, a projeção onde vai chegar, 971%, 971, os 84% é a redução que nós vamos ter em relação a esse 100%. No final, a projeção de número que a gente vai chegar com uma variação estatística e a projeção de redução do indicador. Então, o que nós fazemos de policiamento colaborativo hoje com a Guarda Civil Municipal, apoio da Polícia Civil, vai nos levar a ter 20% de furto outros a menos em relação ao 4º bimestre de 2025. Ou seja, nesse crime é uma vitória para nós. O que nós fizemos de uma forma direta contribuiu para essa redução do indicador. Tá? Muito bem, parabéns. Casa Militar, 3º Batalhão de Choque, no qual eu fiquei por 10 anos, né? Até chegar aqui no 20º Batalhão. Qual foi a primeira, coronel, que chegou? Academia do Barro Branco. Essa aqui. E a primeira, 4 anos de formação, e eu fiquei quase 10 anos no 3º Batalhão de Choque, que hoje é o 3º de choque, é o 4º de choque, é o 5º de choque. E a última de hoje? A última é o 20º Batalhão que eu estou, né? Que teve até um formato diferente, né? Agora a nossa farda, ela deixou os brasões de sair desse formato para ser um formato retangular. E que em breve vai ser... Que é o nosso esforço, né, como eu falei anteriormente, para que esse brasão, que é um brasão histórico, né, que foi feito pelo então Major Castro, que teve a iniciativa do Cobra 20, para que ele se transforme no brasão oficial e aí modifique, por exemplo, se a gente conseguir, a bandeira do 20º Batalhão, né? A bandeira é na cor verde, com o emblema do 20º, e no nosso projeto, a única coisa que permaneceria era o logo da Força Pública, seria uma bandeira preta com o logo do Cobra 20, né? Então é um esforço muito grande que a gente tem que fazer, mas eu como comandante eu tenho que lutar
a luta dos meus combatentes, né? E é o desejo de todos os policiais militares. E esse trabalho. Como que chama? O cap é do uniforme social nosso, né? Então toda vez que eu tenho que colocar o terno do policial militar, que é a farda social, eu uso o cap, e aí dependendo da farda social, eu uso as medalhas, né? Nessa coluna aqui são os reconhecimentos que eu tive, os cursos que eu fiz e as medalhas que eu ganhei por desempenho operacional. E aqui são as medalhas de reconhecimento das unidades que eu passei, dos locais que eu servi, né? Então eu deixo sempre tudo aqui, não apenas para ser o meu currículo, mas para me facilitar, às vezes, eu sou uma pessoa muito prática, para eu poder fazer a montagem de um fardamento, para ir em determinado local numa representação, né? E eu poder rapidamente mobilizar, preparar o meu fardamento e poder me deslocar. E colocar a peça certinha. E continuamos aqui com o Alerta News, no 20º Batalhão, e o Coronel Mosna vai mostrar para você um pouquinho do trabalho que ele faz aqui hoje, mostrando para você em primeira mão, só aqui no Alerta News. Como eu falei durante a entrevista, como eu comando 5 cidades, é uma região geográfica muito grande, as câmeras operacionais portáteis, ela é um instrumento importante que eu tenho para poder acompanhar o atendimento do policial, verificar se ele precisa de um apoio e garantir a legitimidade. Então, essa aqui é a minha tela de monitoramento das COPs, das câmeras operacionais portáteis, na minha área, nos meus 5 municípios, né? E eu consigo, por exemplo, para o policial militar que está atendendo a ocorrência, eu consigo entrar no vídeo que ele está atendendo a ocorrência e ver o atendimento que ele está tendo. Essa equipe aqui, ela está se deslocando, ela não chegou no atendimento. Ela está saindo da companhia para poder atender um talão. Então eu consigo acompanhar em tempo real e eu consigo, inclusive, abrir o áudio, interagir e me comunicar com eles, perguntando se precisa de algum apoio, se precisa de algum suporte. Então essa tecnologia da COP, ela acaba sendo muito importante para o comando, para ele poder não apenas apoiar o nosso policial militar, mas também para o policial militar lá na ponta da linha, saber que o comando está virtualmente junto com ele para poder ajudá-lo no cumprimento da sua missão. Coronel, então essa câmera aqui que o senhor está mostrando agora, que a gente está vendo, ela está ao vivo. Ela está ao vivo. Eu não tenho aqui um áudio para externalizar, mas eu poderia entrar aqui simultaneamente e me comunicar lá na ponta da linha com o policial militar. E aí você consegue ouvir através do... Exato, e isso vale não apenas para essa situação, mas para qualquer câmera operacional portátil que já estiver ligada. Se ela não está ligada pelo policial militar, eu não consigo ver. Mas se ela foi acionada pelo policial militar, ou se ela foi acionada pelo Copom quando despachou a ocorrência, eu tenho condições de ver e interagir com o policial militar, podendo prestar esse suporte, esse apoio. Ô, coronel, mas o policial, quando ele sai daqui do batalhão, ele tem a obrigação de já sair com a câmera ligada ou não? Ele sai com ela desligada, a câmera fica desligada, e ela é só acionada de 2 formas. Ou ele mesmo aciona a COP, ou o Copom, quando paga uma ocorrência para ele, ele assume a ocorrência, a partir do momento que ele assume a ocorrência, o Copom, ele aciona a câmera. E aí a câmera vai ficar ligada até ele terminar a ocorrência. Isso permite não apenas que grave as evidências, mas o Copom faça o monitoramento e eu possa fazer em tempo real o apoio do atendimento da ocorrência que aquele policial está naquele momento. Então, por exemplo, essa imagem menor que vocês estão vendo é uma equipe policial que está acompanhando o atendimento de um foragido da justiça que foi identificado dentro de um hospital aqui em Barueri. Ele está passando por um atendimento médico. Agora, em tempo real, ao vivo. Eu tenho uma equipe lá fazendo a escolta desse foragido da justiça para quando ele tiver alta médica, ele ser reconduzido até o estabelecimento prisional. Então eu consigo saber onde estão as minhas viaturas e saber o que os meus policiais estão fazendo para que eu possa, e aí é a visão do comandante, do Coronel Mosna, eu possa interagir quando for o caso para dar sempre o suporte, o apoio que o policial militar às vezes precisa. Às vezes ele está fazendo certo, mas precisa de uma voz, né? E às vezes quando a voz da consciência não consegue vir, ele vai escutar a voz do Tenente Coronel Mosna, direcionando ele sempre para poder prestar um serviço de qualidade para o cidadão. Tá certo. Muito bem. Você está vendo aqui em tempo real, as câmeras ligadas, e aqui o comandante ele comanda os seus policiais, e você está vendo aqui no Alerta News em primeira mão. Vamos falar do cobra